pelo Zoom e pela internet, a gente vai longe, não é? A gente vai muito longe. Então, além fronteiras, e nós estamos aqui para falar da doutrina espírita, trazer um assunto à luz da doutrina espírita, que nada mais é do que aprendermos a viver a vida segundo as leis divinas. Porque o Espiritismo, não tenhamos dúvida, é a revivescência do cristianismo. É o trabalho de Jesus presente na Terra, né? No mundo dos encarnados. Então, nós estamos aqui com essa tarefa, esse dever sagrado para os nossos corações, né? Então, o tema do seminário é o Espiritismo em tempo de travessia. E o nosso tema, o meu tema, dentro desse seminário, é a família. E a família, ela é muito ampla, tem dezenas, centenas, milhares de ângulos, de assuntos para se falar sobre família, não é? E, principalmente, à luz da doutrina espírita, tem-se um campo imenso de trabalho. Mas, como nós estamos falando num seminário, né, do Espiritismo em tempo de travessia, de passagem, não é? Nós buscamos um assunto na família, nós vamos trazer para nós nesta noite um tema que eu acho muito especial na família, está no livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, que é a família como agência educadora por excelência. Então, nós vamos trazer aqui como é uma estrutura, como é uma família estruturada para tempo de travessia, para enfrentar qualquer tempestade, qualquer turbulência, né? Uma nave, um navio, um avião, um foguete, como quiser, mas que esteja estruturada para esses momentos de turbulência. E nós estamos vivendo, na nossa humanidade, um momento de grande turbulência. E nós sabemos da importância de se falar, de se tratar da família, né? A família é o quê? Considerado, todos reconhecem, toda a sociedade reconhece que a família é a célula orgânica do corpo social, é o sustentáculo da sua perpetuidade. Sem família, acaba a sociedade, né? Isso porque nós não entendemos o que é verdadeiramente a família segundo os planos de Deus. Então, nós temos que considerar, para nós termos ideia dessa estrutura, né, da família, né, para estar segura nas suas realizações, para que ela possa ser esse elemento de agência educadora por excelência, que ela assumir uma responsabilidade de quem? Uma responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos. O trabalho da agência é esse, né? Desenvolver um trabalho para outrem. E esse outrem é Deus, né? Com todo o seu planejamento da família no universo, né? Então, vamos considerar, primeiramente, a gente tem que considerar, família é uma ideia genial de Deus. Isso aí nós temos que aprender a não só ouvir, mas aprender a sentir.
E tem gente que não acredita muito nisso. Será que é mesmo, dona Amália? Será que é mesmo? Pois é. Por que eu tenho dúvida? Porque eu não entendo a família como plano de Deus. E nós sabemos, segundo está no Livro dos Espíritos, na questão 774, né? É uma lei da natureza, por isso é a lei de Deus, e Deus criou a família, unindo os elementos em grupos pequenos para que pudessem desenvolver entre si os laços sociais, os laços do amor, né? Porque o objetivo é nos tornarmos todos irmãos em espírito, né? E isso a gente aprende aqui na Terra, pelos laços do parentesco da consanguinidade. E, como eu disse para vocês, é muito assunto, tem muitos ângulos, né, que nós precisamos aprender a considerar. Mas, para o nosso objetivo, nós vamos considerar, eu estou trazendo aqui esta visão das leis divinas, né, a família como lei de Deus, como lei da natureza, né? Ninguém pode se arvorar em achar que vai acabar com a família na sociedade, por pior que a sociedade esteja. Então, como nos diz Deolinda Amorim, ainda por pior que esteja a família, é na família que o espírito vai ser educado e o espírito vai alcançar a sua perfeição um dia, né? Porque é projeto divino. Nós não podemos duvidar do projeto divino, nós temos que entender o projeto divino. Então, para a estrutura da família, ainda deixa eu trazer uma consideração que vai valer muito para nós aí no andar da carruagem, que é a questão 775 do Livro dos Espíritos, né? Na 774, ele fala que é lei da natureza e o objetivo de Deus ter criado a família, né? Como lei da natureza. E na 775, que é uma questão muito relativa, inclusive, ao que estamos sofrendo agora, é quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: se houvesse o relaxamento da vida, dos laços de família, o que aconteceria com o relaxamento dos laços de família? Qual a resposta dos espíritos? Uma recrudescência do egoísmo, que é o que nós estamos vivenciando na humanidade. Se a gente não prestou atenção ainda, né, vamos procurar conhecer esses mecanismos das leis divinas regendo a vida em família e nós vamos encontrar aí as dificuldades, né? Então, caminhando um pouco mais, vamos trazer também a expressão do nosso mestre, mestre dos mestres, o nosso Jesus, que veio ensinar a gente a conhecer tudo que precisamos conhecer, segundo as leis divinas, nesse nosso caminhar evolutivo, nessa nossa caminhada, né, do objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação é levar o espírito a alcançar a perfeição. E, para isso, ele precisa passar por todas as vicissitudes da vida corporal. Mas ele tem que saber lidar com isso. E é o nosso mestre Jesus, no livro Jesus no Lar, né, que fala para nós quando ele vem tratar, né, da necessidade do culto cristão no lar, da oração, da busca de Deus no lar. Vamos simplificar a coisa, tá, né? Se clicar, abre, tá? E ele diz para nós, o lar, diante do mundo, é o berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É na família
que se constrói, que se desenvolve o caráter do indivíduo. Nós estamos vivendo uma situação dolorosa, né, que a gente vê muita falta de caráter nas criaturas, né? E esse caráter, ele tem como projeto divino do ser imortal na família, ser desenvolvido na vida familiar. É a tarefa primeira dos pais. E a família, segundo Jesus, ainda fala para nós, é a escola da alma, que é onde nós temos que aprender. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. Vocês sabem o que é o cadinho? O cadinho é aquela panelinha, uma panelinha muito resistente, aonde se coloca o metal, né? O ouro, vamos dizer, o ouro, para colocar no forno a 2.000 graus de calor para limpar as sujeiras e sair a pureza do metal, do ouro. Então, o lar trabalha os tesouros de Deus. Na família, né? O lar é a família, ela é o todo, é o lar em movimento. É a vivência, a convivência dentro da casa. Tem a casa e tem o lar, não é isso? O lar é a união, é a convivência das pessoas. A gente vai mostrar isso aqui na estrutura. Nós temos a estrutura aqui maravilhosa para nós refletirmos na noite de hoje. Então, eu estou trazendo, primeiramente, as considerações que nós precisamos ter para não termos dúvida de que a família é importante, a família é uma ideia genial de Deus, é um trabalho de Deus, né? Então, para que a família possa vencer o planejamento divino, para que ela possa cumprir com esse planejamento, né? Nós temos que saber o que falta, né? O que está precisando, né? Como ela é a escola da alma, a gente já coloca aí que é aonde a educação do espírito vai ser processada. Eu estou me lembrando aqui de uma expressão de Lamartine Palhano Júnior, no livro Teologia Espírita, quando ele diz que o universo material, além de ser fruto do pensamento divino, é o meio didático material que Deus criou para educar o espírito, o ser imortal. Por isso, tudo que vamos tratar aqui com referência, né, ao trabalho da família é para a educação do espírito, do ser imortal. Por isso, o objetivo da encarnação, que é conduzir o espírito à perfeição. Por isso, a missão dos pais, a missão da paternidade. 582 do Livro dos Espíritos. Podemos considerar como uma missão a paternidade? É uma verdadeira missão, porque os pais têm como compromisso com Deus conduzir os filhos a se tornarem homens de bem. E homens de bem são criaturas estruturadas, são criaturas que foram educadas, que foram atingindo o objetivo das leis divinas, não é? Então, vamos lá, vamos conhecer a estrutura que nós trouxemos da agência educadora por excelência, né? Então, mais ainda, nós temos, como complemento dessa visão da importância desse trabalho na vida familiar, né, nós temos aqui
na palavra de Antônio de Aquino, um dos benfeitores espirituais do céu, seu livro Raios de Luz, volume 3, quando ele vem tratando, né, a lição é assim: o lar e as suas duas rosas. Então, ele vem trazendo para nós quanto a gente precisa entender a vida familiar, né? Já que ele diz assim: ninguém cai do céu de qualquer maneira na terra. Existe todo um projeto de muitos anos na espiritualidade para se formar uma família que vai viver na terra. A união dos espíritos, todo projeto divino. Por isso, temos também a expressão de Emmanuel, que o núcleo familiar ele tem a sua origem sagrada na esfera espiritual. Meus irmãos, nós espíritas, que acreditamos nos espíritos, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos no projeto da evolução, no progresso das criaturas, no progresso da humanidade, e o progresso da humanidade depende do progresso das criaturas. Então, isso tudo é um planejamento feito no mundo espiritual. Por isso é um trabalho divino, né? Então, diz Antônio de Aquino, ninguém cai do céu na terra de qualquer maneira, não. Quando se programa a encarnação de um espírito, que se programa a encarnação de todo aquele grupo familiar, leva-se muitos anos no mundo espiritual para essa realização. E aí ele complementa quando ele vem mostrar o que é essência dentro do lar, que nós vamos sentir isso na estrutura. A essência, as duas rosas do lar, sabe quais são, meus irmãos? O amor paternal e o amor filial. Esses dois elementos que ninguém muda na Terra. Ninguém muda. Ninguém pode desfazer laços de paternidade e de maternidade e de filial. Bom, então vamos lá conhecer a nossa estrutura. Então, o trabalho do nosso Rodolfo Caligares, muito, muito importante, ele vem dizendo para nós, né, ele vem mostrando para nós que a família, que é o berço da civilização de um povo, ela, para exercer a sua função de educadora por excelência, ou de cumprir a determinação divina no processo da evolução dos espíritos, ela precisa estar estruturada. Como se estrutura uma casa, como se constrói uma casa. Tudo é construção na nossa vida, tudo é construção, né? E na vida familiar, nós temos uma construção, não é? Uma construção que vai trazendo para nós, Rodolfo Caligares, ele mostra lá quais são os elementos para essa construção, essa casa, né? A gente fez até uma casinha bonitinha. É que eu não sei lidar com esse negócio de ainda não sei na internet. Então, eu ia trazer as imagens para vocês, mas não vai faltar oportunidade, não é? Eu estou aprendendo. Então, vamos lá. Mas o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do alicerce, qualquer construção, para ser sólida, ela começa no alicerce. Aliás, quem fala isso para nós é o nosso Mestre Jesus também. Não posso deixar de trazer essa parte de Jesus aqui. Jesus, no Evangelho de Lucas e também de Mateus, porque essa passagem de Jesus está em Mateus e em Lucas, nos alerta quanto à conservação do equilíbrio e da segurança na nossa casa. E aí ele diz, é aquela parte que Jesus diz assim,
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Ou não cumpre a lei? Né? Temos que cumprir a lei. Aí ele diz, vou mostrar-vos a quem é comparável todo o que vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática. Assemelha-se a um homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, derrubar, porque estava bem construído. Só interessa isso para a gente agora, nesse momento. Por quê? Vamos lá. O que precisamos do material? O alicerce, as pilastras, né? Toda construção não tem as pilastras para segurar as paredes dos tijolos. A gente não começa uma casa levantando tijolo. A gente começa uma casa fazendo um alicerce e colocando as pilastras forte, com arame por dentro, com cimento bem forte, para ser a pilastra, o que vai segurar a construção. E nessas pilastras, o que a gente tem para a vida de família? Necessidade. Primeiro, o amor no alicerce. A autenticidade, a assistência, a estabilidade, a harmonia e a solidariedade. São os 4 pilares de sustentação em cima do alicerce e a solidariedade, que é o teto, o telhado da proteção da família. Então, vamos lá no passo a passo, né? No passo a passo. Então, nós temos, né? Não sei se vocês veriam aqui, na figurinha, lá tem a casa, lá, uma casinha lá. Se eu fosse expert de PowerPoint, né? Eu tinha feito isso, mas não vai faltar oportunidade. Então, vamos lá. Aí tem aqui o amor, né? Vamos ver. O amor é o alicerce. A gente já viu que sem alicerce nenhuma construção fica em pé. Se for na areia ou no rés do chão, qualquer tempestade derruba essa casa. Então, ela tem que ser construída na rocha. E não é interessante que, para fazer um alicerce, coloca-se naquele buraco que se cava pedras, muitas pedras pesadas, não é? Então, vamos lá, então. O amor como alicerce. Por que o amor como alicerce? O amor, diz aqui Rodolfo Caligares, né, que nessa agência educadora, o Instituto Familiar precisa ter, nessa infraestrutura, o amor recíproco entre as pessoas, que começa lá no casal. Começa lá no casal. Né? Evangelho, capítulo 22, item 3. A lei de amor, a lei moral, que é o objetivo divino na formação da família humana. Da família humana. Nós estamos falando aqui de espíritos imortais em processo de aprendizado, em processo de evolução, em processo de progresso espiritual. E, inclusive, no próprio Evangelho, quando ele diz aqui, né, que é o sentimento, o amor é o sentimento como base para a estrutura e sustentação da família. Por isso que no Evangelho que eu citei, diz lá, no item 3, Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne,
mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos e que eles fossem dois, em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Esse é o objetivo. Começa por aí, nesse alicerce. Né? Então, é preciso esse sentimento entre as criaturas. Né? O casamento tem que ser por amor. Né? E os homens, eles modificaram a situação. Né? Porque, veja bem, meus irmãos, está aí Emmanuel, que dá uma lição maravilhosa para nós nessa questão de família. A família não começa no finalmente lá do sexo, não. Ela tem toda uma estrutura anterior de uma organização de reencontro dos espíritos para um reconhecimento dos espíritos para depois se formar realmente a família. Mas isso é outro assunto, porque cada elemento desse que eu vou trazer para vocês dá uma palestra. Cada elemento. O amor nem se fala, né? Mas vamos lá. Aí ele diz, sem esse amor, os laços de sangue e o teto comum, características fundamentais da família, careceriam de solidez, impossibilitando a existência daqueles outros elementos de uma importância na edificação de um lar. Então, sem essa sustentação, vamos lá. Aí vem a primeira pilastra. A primeira pilastra, a autenticidade. O que consiste na autenticidade? Consiste em mãe, pai e filhos conhecerem o exato papel de cada um. Veja só, meus irmãos, hoje a gente está meio que destrambelhado nisso. Filho manda em casa. Os pais fazem a vontade dos filhos, né, em prol até de uma desestrutura da vida. Não são a vontade dos filhos que tem que estruturar um lar. Deus não coloca na mão dos filhos o leme, né, do barco. Quem tem que conduzir o barco são os pais. E cada um tem o seu papel específico. Tanto que nessa mesma obra, nós estudamos com Rodolfo Caligares, na Vida em Família, que a autoridade paterna e o amor materno são os dois elementos para o equilíbrio do espírito. Autoridade paterna e o amor materno. Os dois elementos necessários para o equilíbrio do espírito, que começa lá na vida, né, na união desses três elementos. E cada um reconhecer o seu papel, dando-lhe correto desempenho e que vale dizer, sem omitir-se, mas também sem invadir o terreno alheio. Por exemplo, meus irmãos, uma vez nós tivemos um depoimento, nós temos o curso da família na visão espírita na nossa casa há uns 30 anos já. E temos muitas experiências, muitas, né? Até hoje a gente continua esse curso, agora, graças a Deus, ele está sendo até mais buscado. E deixa eu contar um segredinho para vocês. É papel da Casa Espírita desenvolver esse trabalho para ajudar as criaturas no entendimento desse contexto da vida da humanidade. Então, uma mãe chegou para mim com a dificuldade dela com a adolescente de 12 anos, porque a filha nasceu, cresceu um pouquinho, aí ela combinou com a filha: eu vou ser sua amiga. Não vou ser sua mãe, não precisa chamar de mãe, eu sou sua amiga. E
desenvolveu aquela relação de amiga com a filha. Aí chegou um momento em que a filha, com 12 anos de idade, queria a chave da casa para sair e entrar a hora que ela quisesse. 12 anos de idade. Aí foi pedir para a mãe a chave. Aí a mãe falou, não, eu não posso te dar a chave da casa. Você não tem idade para isso. Ué, mas você não é minha amiga? Se você é minha amiga, você vai me dar a chave da casa. Qual é a diferença, meus irmãos? A autoridade materna. Nunca mulher, mãe, tem que abrir mão da sua autoridade materna. Nem o pai da sua autoridade paterna. Eles são os elementos que Deus confia para que a família cumpra o seu dever de educar espíritos imortais. Então, continua. A outra pilastra, a assistência. O que é assistência de um lar? Né? Assistência no lar. A assistência se traduz pelo interesse dos pais no sentido de organizar e preservar a vida doméstica, protegendo-a contra tudo que a possa perturbar ou destruir, o que lhe exigirá a presença no lar pelo maior tempo possível. Não aquela presença só de corpo, que equivaleria a uma ausência virtual, mas principalmente presença de alma, para que possam dar aos filhos o carinho, a orientação e a cobertura moral de que necessitam. A assistência na vida familiar tem a parte material, dar de comer, de beber, de vestir. Isso é dever da vida, né? Dever da vida, material. Você precisa ter um teto, você precisa ter alimento, você precisa ter escola, educação, você precisa cuidar da saúde. Tudo isso na família tem assistência, mas não é só a parte material. Nós estamos tratando aqui principalmente da estrutura espiritual do lar. Como a gente vai ver aí, se der tempo, a família e seus espinhos, né? Mas veja bem, a assistência, ela é necessária, tanto na vida material, aí é o papel de cada um, é o trabalho da assistência, né? Para dar o quê? A estabilidade, que é a outra pilastra, né? De sustentação da casa. Né? Por exemplo, é dever do pai, ou de quem trabalha, o pai ou a mãe que trabalha, que hoje não se justifica, né, esse negócio de abandonar o lar por causa do trabalho. Joana de Ângeles afirma, porque hoje a gente tem muito esse negócio, tem a mulher até que às vezes sozinha ela conduz. Não seria assim, dentro do plano de Deus, mas diante das circunstâncias do mundo de provas e expiações que a gente está vivendo, aonde se colocou muita coisa de cabeça para baixo, né? Existe toda essa dificuldade. Que, na verdade, nessa questão de assistência aqui, se você considerar a vida assistência financeira, é só briga. É só briga. Um não pode saber o salário do outro. Olha, já começa essa confusão aí. Né? O meu salário é só meu. Então, fica esticando para comprar uma coisinha aqui, comprar uma coisinha ali, enquanto que deveria ser prato limpo na mesa. Todos terem conhecimento, principalmente o pai e a mãe, saberem como vão dar esta assistência. Estou falando da vida material mesmo. Porque também depende para isso, porque quando você tem
minimamente um equilíbrio de lidar com essa assistência a nível material, você terá mais facilidade de trabalhar seus sentimentos em torno disso. Porque, como ele diz aqui, não é uma assistência somente material, tem que ser uma assistência de presença. Porque o pai, por exemplo, que trabalha, ou a mãe, sai de madrugada e volta de noite. Não vê o filho, nem o filho está dormindo quando sai, o filho está dormindo quando chega. Aonde está a troca, o trabalho da convivência, da assistência mútua do sentimento, da orientação moral? Que aí Joana de Ângeles diz assim: nada impede que a mulher possa trabalhar fora para ajudar o marido na economia doméstica ou conduzir o lar. Como já disse, tem mulher que conduz sozinha. Não importa, isso é coisa, né, para outra palestra. Mas veja bem, nada impede, diz ela, que a mulher trabalhe fora para ajudar na economia doméstica. Mas ela não pode esquecer que ela é a rainha do lar, que ela é a responsável moral do seu lar. Então, vamos para outra pilastra, senão o tempo corre e eu já tenho só 15 minutos, né? Então, vamos lá. A estabilidade, a outra pilastra, compreende a definição clara dos ideais visados pela família. Planejamento da família. Você sabe o que nós descobrimos no curso da família na visão espírita? Que quando se fala em planejamento, só se pensa em ter em número de filhos que vai ter ou que não vai ter. Não é isso. Planejamento é em tudo na vida da gente. Você tem que ter planejamento para que sua vida dê certo, né? Então, a estabilidade da família compreende a definição clara dos ideais visados pela família. Em outras palavras, a determinação de um quadro de valores a atingir numa busca constante e incansável, sem que isso se dependa da abundância ou escassez de dinheiro. Você pode ser pobre ou ser rico. Família tem o mesmo valor para Deus. E tem são as leis e regras de uma família, as normas da família, tanto da família rica quanto da família pobre. Família é família. Então, para isso, tem que se ter um planejamento, para se saber o que a família... Por que nós estamos juntos? Qual o objetivo de estarmos juntos? Não é? Teria que ter essa conversa. Por isso que o objetivo de Jesus, quando veio ensinar o culto cristão do lar, quando ele ensinou lá 2000 anos atrás, ele começa até atendendo a uma dúvida da sogra de Pedro. Como é que vai agir na família? Né? Então, ele pega lá, como ele pegava, né, os movimentos do dia a dia, né, e trabalha com ela lá, como é que ela cozinha as lentilhas, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? E ele dá todo um esclarecimento para ela. Então, aqui, nessa estabilidade, o que ele diz ainda para a gente? Que, independente da escassez de ter dinheiro, abundância ou escassez de dinheiro, que entrem em casa da maior ou menor quantidade de doses alcoólicas engolida pelo pai, do bom ou mau funcionamento do aparelho digestivo da mãe e outros fatores que tais, incapazes na infância e na adolescência de um juízo perfeito sobre o que é certo ou errado, o que lhes convém ou não, os filhos necessitam que os pais lhes apontem o melhor caminho a seguir e nele perseverem. Então, e você sabe, desculpa eu falar isso, mas eu vou fazer sem medo de ser feliz, eu vou dizer para vocês, raramente se vê na vida em família
sentarem-se os elementos para essa conversação de uma estrutura, de uma estabilidade na vida de família. É o que está faltando. É o que está faltando. Aí vem o outro elemento. O outro elemento para unir tudo isso. A harmonia. A harmonia no lar. De onde, como vai se trabalhar a harmonia no lar? O que é ter harmonia no lar? A gente já viu que, se não tem o amor, se não tem auticidade, se não tem assistência, se não tem estabilidade, olha a confusão que se vive. Olha a confusão que se vive. Né? Como vai ter harmonia? É só briga, desarmonia. Desarmonia, desavença. Né? Nós temos até que entender por que espíritos adversários estão juntos na vida familiar, mas estão exatamente para atingir esse objetivo. Então, vamos lá na pilastra da harmonia. Resulta na correlação de diversos valores a serem cultivados pelos pais, como o amor, a autoridade. Não se pode abrir mão disso. Amor. Um pai pode ter 10 filhos, mas ele tem amor pelos 10 filhos. Essa é a proposta divina. Quando ele aceitou lá no mundo espiritual ser condutor dessa família. Então, ter amor, ter autoridade, o bom entendimento, confiança e sinceridade recíprocas, sua capacidade de perdoar, esquecer e recomeçar, bem assim como a autodisciplina dos filhos, que precisam ser orientados de modo a só desejarem e se permitirem o que podem. Os pais não sabem dizer não para os filhos. Muitas vezes é porque é mais fácil. Né? Muitas vezes é porque é mais fácil fazer à vontade. Né? Porque o não é o educador. Leon Denis, no livro Depois da Morte, quando ele trata da educação, ele fala que a criança, desde o berço, precisa ouvir o não, até mesmo para ele distinguir do sim. Então, são esses elementos que nós precisamos trabalhar, nós precisamos procurar perceber na estrutura familiar. Então, vem o teto. O teto, a cobertura, a proteção de todos, que é a solidariedade. Aliás, o objetivo do casamento, na união permanente dos seres, segundo as leis divinas, é para se alcançar a solidariedade fraterna. Livro dos Espíritos. Então, diz aqui, a solidariedade, apanágio dos lares bem constituídos, exprime-se por um forte espírito de família, ou seja, pelo calor humano dos seus integrantes, pelo compartilhamento de interesse, pelo recíproco pertencimento. Meus amigos, o pertencimento na vida familiar, ele é fruto da convivência. E a convivência é troca permanente. Não é vivência. Viver dentro de um lar, dentro de 4 paredes, mas cada um por si, é muito fácil.
Agora, o objetivo divino é a convivência, porque é na convivência que nós trocamos, é na convivência que nós aprendemos a conhecer o outro, a saber por que o outro está do nosso lado. Então, nós temos aí 5 minutinhos para encerrarmos a nossa palestra. E eu vou encerrar com 2 trechinhos. Diz aqui Rodolfo Caligares para nós: estruturemos nosso lar. Estruturemos nosso lar sobre bases seguras, alicerçadas no amor verdadeiro, que é forte como uma rocha. E não haverá enchentes de tristezas. Isso em qualquer momento a gente pode parar para pensar e reestruturar a família. Aliás, a pandemia está fazendo a gente pensar nisso. Prendeu todo mundo dentro de casa. Eu tenho que olhar no olho do outro. Eu tenho que aprender a conhecer o outro. Para quê, meus irmãos? Para nós repensarmos a vida. Então, diz ele aqui, não haverá enchente de tristeza, não haverá torrentes obsessivas. Olha, a ação obsessora, derrubando lares, está muito grande. Aliás, como diz no Evangelho, a obsessão graça à humanidade, está lá no capítulo 28. Ou outras intempéries quaisquer que possa abalar as firmes estruturas, porque estará muito bem construído, planejado por todas as normas de segurança garantidas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é do nosso Senhor Jesus Cristo que eu vou trazer aqui um pequenino trecho do Evangelho para encerrar minha palestra, tá? Encerrar meu estudo da noite, por causa do nosso horário. Então, diz aqui no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, quando está até esse texto da construção da casa na rocha, está nesse capítulo aqui, né? Olha só que lindo que eu vou trazer para nós entendermos que é o trabalho de Jesus verdadeiramente que vai equilibrar a humanidade. Não tenhamos dúvida disso. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são as palavras de Jesus, não só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras de Jesus serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Que Deus nos abençoe. Espero ter ajudado aí alguma coisa no tema da família, nesse projeto que vocês estão desenvolvendo, desse seminário do Espiritismo na Travessia. Que Deus nos abençoe, que Anália Franco e Carbar Schutel ilumine nossas almas. Graças a Deus. Nós agradecemos a tua excelente colaboração, porque nesse tempo de travessias, nós precisamos lastrear naquilo que veio como misericórdia para a humanidade avançar no seu progresso espiritual. Lembramos que todas as quintas deste mês de fevereiro, a gente vai permanecer com esse seminário, com a característica que quem iniciou esse trabalho aqui conosco foi a caravana lá do CELD, Centro Espírita Leão Denis do Rio, a caravana Leopoldo Machado,
com os seus trabalhadores que vêm ao sul do país, e nós tivemos sempre a grata alegria de tê-los como convívio em atividades de meio turno, de exposição doutrinária. Mas, como o tempo está nos convidando a essas transformações, nós estamos aprendendo. Nós ia e pelo YouTube não conseguimos por deficiências técnicas, que nós já vamos estar. Já marquei uma fala com um rapaz lá do Rio de Janeiro, o seu Ivan Rocha, e tem o seu Jefferson aqui para nós alavancar essa compreensão tecnológica com as ferramentas que nós temos. Então, nós temos esse desafio. Então, a gente vai falar de mediunidade, falamos de família, vamos falar do progresso. Depois tem a José que vai falar sobre... Tu lembra, Amália? Sim. Tu lembra mas... que... Não, primeiro agora vem o Nagai, né? Paulo Nagai, sobre mediunidade. Isso. Porque, na realidade, assim... Depois a Rita. Isso. Daí, logo, daqui a pouco, daqui a algumas horas, a gente já vai estar atualizando o cartaz lá e vamos tomando as providências para garantir o êxito. Então, de pronto, a gente agradece, em nome dos trabalhadores da Casa da Redenção, dos espíritos amigos que nos incitam para que não nos afrouxemos no compromisso de divulgar o ensino de Jesus. E daí, como tu citou Jesus, antes de você fazer a prece colaborando conosco, ele incitou, convidou os apóstolos para que idem e pregai, e ainda o faz hoje. E eu acredito que nós precisamos ter essa compreensão que, apesar das limitações de trânsito na via pública, mas nós podemos transitar com excelência pelas ondas online e aprofundar a experiência de nós espíritas na divulgação do Evangelho de Jesus, com essa qualidade libertadora do ensino espírita, que nos tira da ignorância e, sobretudo, dos medos ancestrais que habitam a nossa intimidade. E essa experiência com a enfermidade, pelo menos, eu estou mais aceso, mais confiante, de estar se cumprindo a palavra do meu Senhor. As transformações, e elas são amorosas. O sofrimento é a nossa ignorância diante da metodologia divina para o nosso aperfeiçoamento. Assim como há, evidentemente, comprovado as desestruturas da sociedade como um todo, religiosa, de educação, de saúde, estão sendo afrouxadas justamente para que a gente que tem conteúdo, nós espíritas temos conteúdos para nos posicionar, não é afrontar, nos posicionar, dizendo, este não é o caminho, vamos por aqui, vamos ser excelente, vamos permanecer com Jesus, e assim prossigamos. Eu peço, então, para a Amália, agradecemos a participação de todos, para ela fazer a nossa prece e nos despedimos daí, tá, Amália? E os nossos participantes da atividade de hoje. Contigo, Amália. Eu vou fechar o microfone e depois da prece eu já desligo. Tá bom. Então, vamos buscar, queridos companheiros, nosso amado Mestre Jesus, para fazermos a nossa prece. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, condutor de nossas vidas, estamos aqui, Senhor, junto a esta espiritualidade tão amiga e tão querida que nos sustenta, no término da realização desse trabalho, Senhor, da divulgação dos teus ensinamentos, esse trabalho de amor, Senhor Jesus, que estamos nos esforçando, procurando realizar, Senhor, para podermos ajudar os nossos irmãos em humanidade. Abençoa os nossos esforços, Senhor. Fortalece nossas almas na certeza cada vez maior de Deus, da sua justiça, do seu amor por todos nós. Tudo isso, Senhor, que tu vens incansavelmente nos ensinando a alcançar. Abençoe esse grupo da Casa da Redenção, na realização desse seminário.
Envolve a cada um dos trabalhadores, dos participantes, em bênçãos de paz, de equilíbrio, de forças renovadoras para o bem. E que Barchuto, Anália Franco, possa abençoar e envolver a cada um sempre na realização das tarefas. E assim, Jesus querido, sempre, sempre com muita alegria em nossos corações, nós te agradecemos e te pedimos a permissão, Senhor, para encerrar a nossa prece e passar a palavra para o nosso amigo Flávio. Graças a Deus. Nossa gratidão por este momento de enlace espiritual e certamente como uma célula da família humana na Terra, contribuiremos, né, agora durante o sono nas atividades que certamente prosseguirão. Com certeza. De aprofundar, né, para que... Tu falou no telhado, eu só quero sublinhar isso e fechamos. Né? A solidariedade. Ela está posta e não é para ser... mas já vai terminar. Não é para ser discutida, é para ser realizada. Né? Então, nosso desafio. Uma boa noite, nos vemos nos próximos dias, na quinta-feira que vem, então, com o Paulo Nagai. Muita paz a todos. Tá, boa noite, muito obrigado, tá? Um abraço para todos. Agora eu vou derrubar um, fechando. Só um instantinho, Ivan, que nós já vamos organizar a nossa pauta. Pode abrir o teu microfone, Ivan. Daí não sei se tu precisa de ajuda, se vamos digitar. Chat. Tá, tu enxerga bem aqui, né? Daí tu vê. Sim. Oi, Ivan, o Jefferson, trabalhador aqui, vai falar contigo daí sobre esse OBS, né? Daí tu digita e ele vai... Isso. Porque não sei se nós vamos te entender, então tu desculpe-nos a nossa imperfeição. Daí tu explica um textinho ali, que daí ele, para nós, está organizando de hoje para segunda, nós já vamos fazer os testes daí. Oi, já voltou? Foi rápido com a dona Nádia lá? Ela não te falou nada, porque eu fiz uma arte lá no foco, tá? Ai, ai. É o OBS? Eu já tinha ouvido falar, mas é que como é muito complexo, hoje não temos guloseimas, porque o tio ficou na rua, e umas 2 horas quase. Tem atendido. Bate um recadinho na porta. Quero jogar tempo. Eu estou além da executadora. Mas é que a gente não entende o que você. Eu liguei, olha, a gente está escrevendo com vocês, estava aberto. Ela saiu aí,
entender. Vamos lá. Está seguindo aí, ele vai um caminho. Ele já vem, já ficou rosto, vai, eu admiro, eu que posso andar sem fazer conta. Ele já me super perguntado, a outra, só que ela não entrou. Então. Também devo passar, eu prefiro gravando, falar nisso que acha que eu